Imagine um mundo onde a verdadeira riqueza e o poder não se revelam apenas por meio de vastos impérios ou governos autoritários, mas sim pela sutileza e engenhosidade do sistema financeiro. Nesta narrativa, somos convidados a explorar os bastidores de uma história que transformou radicalmente o cenário econômico mundial. Desde os primeiros passos das transações bancárias até os dias atuais, a família Rothschild, com sua visão inovadora, redefiniu o que significa exercer influência e deixar um legado financeiro. Este relato é tanto um mergulho profundo em um estudo histórico quanto uma história envolvente, onde o fascínio pelo dinheiro se mistura com a ambição de transformar o mundo e escrever novos capítulos nos livros dos negócios globais. No início do século XIX, enquanto a Europa fervilhava de revoluções e inovações, um homem chamado Mayer Amschel Rothschild dava os primeiros passos de um legado que se tornaria um dos mais poderosos na história das finanças. Nascido em uma família de origem judia, em Frankfurt, Alemanha, Mayer Amschel tinha uma visão que ia além das transações comerciais cotidianas. Ele enxergou nas oportunidades financeiras algo muito maior. A possibilidade de construir uma rede de relacionamentos baseada na confiança, capaz de ultrapassar fronteiras e unir diferentes centros de poder. Com o crescimento do comércio e a expansão dos impérios coloniais, ele semeou a ideia que viria a formar uma dinastia transformadora, não só nos mercados financeiros, mas também nas estruturas políticas de seu tempo. A jornada da família Rothschild é marcada por inovações revolucionárias que mudaram a maneira de conduzir negócios. Em um tempo em que a comunicação demorava e as viagens eram lentas, os Rothschilds estabeleceram uma rede de mensageiros e correspondentes espalhados pelos grandes centros financeiros da Europa. Essa estrutura possibilitou que informações, sejam notícias sobre eventos políticos, mudanças na economia ou oportunidades de investimento, fossem transmitidas com uma velocidade surpreendente. Enquanto muitos empresários aguardavam dias ou semanas para obter uma atualização, os Rothschilds já possuíam os dados mais recentes para tomar decisões estratégicas. Esse domínio da informação criou uma base sólida para uma estratégia que, embora copiada por outros, nunca conseguiu igualar a sua eficácia. Não era apenas a rapidez da comunicação que destacava os Rothschilds. A verdadeira marca registrada da família estava na coragem de inovar. Durante as guerras napoleônicas, enquanto os grandes exércitos lutavam nos campos de batalha, os Rothschilds vislumbraram uma oportunidade única: financiar os exércitos, garantindo assim enormes lucros. Eles compreenderam que, mesmo em tempos de conflito, o dinheiro circulava intensamente e que era possível lucrar com empréstimos e financiamentos que mantinham nações em guerra. Dessa forma, a família solidificou seu poder, convertendo crises e conflitos em caminhos para o enriquecimento. O ousado investimento em áreas onde outros temiam arriscar tornou-se seu selo distintivo, ecoando por toda a Europa. À medida que a Revolução Industrial ganhava força e as cidades se transformavam em vibrantes centros de inovação e economia, os Rothschilds expandiam sua influência ainda mais. Eles passaram a atuar em diversos mercados e setores, diversificando seus investimentos e abrindo filiais em grandes capitais como Londres, Paris, Viena e até mesmo Nápoles. Esse movimento não só reforçou a rede familiar, como também permitiu que a dinastia se afirmasse como um dos maiores agentes de mudança no cenário financeiro internacional. Em cada cidade, a família impunha um modelo de negócios que combinava tradição e inovação, ganhando a reputação de integridade e eficiência que cativava tanto clientes quanto governos. Conforme o século XIX avançava, também mudava a própria dinâmica do poder financeiro.
O mundo começava a entrar numa era de conectividade e globalização, que, embora ainda em seus primórdios, já mostrava sinais de transformar as antigas relações de poder. Nesse contexto, o legado dos Rothschilds expandia-se e sua influência ultrapassava as barreiras do comércio, alcançando o campo político. A família passou a se envolver ativamente nas decisões do seu tempo, dos Rothschilds, financiando projetos que iam desde a construção de ferrovias. A família recebeu inovadoras iniciativas tecnológicas e foi alvo de teorias conspiratórias entre finanças e política, alimentadas pelos preconceitos antissemitas, novo modelo de poder que assolavam onde a riqueza não era apenas um objetivo final, mas ajudaram a envolver a dinastia para promover mudanças sociais e econômicas. Mas a verdadeira genialidade dos Rothschilds residia na capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. Em vez de se deixarem abater pelas intrigas e perseguições, eles usaram esses obstáculos para fortalecer sua rede de alianças, operando com autonomia e firmeza mesmo nas situações mais adversas. Enquanto muitos viam o dinheiro como algo sujo ou corrupto, os Rothschilds mostraram que, se gerido com sabedoria e ética, ele pode se transformar em uma força para o bem. Investiram em infraestrutura, educação e projetos sociais que modernizaram cidades inteiras na Europa. Essa visão abrangente do papel do capital foi fundamental para que seu legado ultrapassasse a mera acumulação de riqueza. Ele se tornou um exemplo de como os recursos financeiros podem impulsionar o progresso e a inovação. Por meio das suas instituições, os Rothschilds deixaram um legado que continua a alimentar debates sobre responsabilidade social, poder e o futuro dos sistemas financeiros globais. O livro The House of Rothschild, A Casa dos Rothschild, nos revela os bastidores de um império baseado na confiança, inteligência e na capacidade de encontrar oportunidades em meio ao caos. A obra mostra que os Rothschilds não foram apenas investidores ousados e estrategistas brilhantes, mas também visionários que anteciparam muitos dos paradigmas da economia moderna. A globalização, a era da informação e a importância da tecnologia. Eles perceberam, antes de outros, que o futuro pertencia a uma rede de comunicação rápida e eficaz. E investiram com afinco nessa nova realidade, pavimentando o caminho para a era digital. A história se desenrola com detalhes que nos transportam para momentos marcantes da história europeia, onde cada decisão e investimento reverberavam por toda a sociedade. Às vezes, o destino se mostra implacável, mas os Rothschilds sempre souberam transformar desafios em novas chances de crescimento. Suas estratégias financeiras resistiram a crises, guerras e incertezas políticas, mantendo sua influência e moldando as economias dos países por onde passaram. Essa resiliência é um dos aspectos mais inspiradores da trajetória familiar. Um verdadeiro exemplo de como a visão de longo prazo e a capacidade de adaptação podem transformar um negócio familiar em um império global. Ao folhear as páginas dessa história, percebemos que o percurso dos Rothschilds é uma lição de ambição equilibrada com cautela. Cada movimento da família era cuidadosamente planejado, cada investimento analisado minuciosamente para pesar os riscos e as oportunidades. Essa combinação de ousadia com prudência não só permitiu a acumulação de uma riqueza imensa, mas também garantiu um legado que atravessou gerações. A história dos Rothschilds nos ensina que o poder financeiro, quando utilizado com visão e responsabilidade, pode ser uma força transformadora para a sociedade. O livro explora, com profundidade, os triunfos e as dificuldades enfrentadas pela dinastia. É impressionante observar como os Rothschilds conseguiram se manter relevantes durante séculos,
adaptando-se às mudanças do mercado e aproveitando as oportunidades que surgiam, mesmo em períodos de crise. A obra também ressalta como, em uma época marcada por barreiras geográficas e tecnológicas, a inovação e uma rede de relacionamentos sólidos permitiram que a família ultrapassasse limites e criasse um império financeiro que ainda ressoa nos dias atuais.